Olá, pessoal, tudo bem? Queridos alunos, como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que hora que vocês vão assistir o meu vídeo aí. Meu nome é professor Carlos Dias, eu estou aqui para comentar com vocês a prova do TJ, né? Que foi realizada no dia 2 do ano passado, né? E foi uma prova tranquila, não achei, na minha matéria, a prova não foi difícil, como a gente sempre comenta com os alunos, né? A VUNESP é muito legal, porque a VUNESP trabalha com o que está no edital. Então, o que estava no edital a gente passou, né? Estou falando só de mim, do professor Carlos, mas também o Pedro, o Fábio, o Edu Benjamin, o Adalberto, foi em nome de todos os professores da equipe da Central. Eu tenho certeza que todos os professores que vocês tiveram aula deu para vocês esse conteúdo aí, né? A gente trabalha em cima do edital. E tem algumas coisas que são previstas na prova da VUNESP, né? E a gente sempre comenta, gente, vai cair uma questão sobre sequência, vai cair uma questão sobre fórmula, né? E da outra prova que nós tivemos da capital de São Paulo, nós tivemos 3 questões do Teams. Falei, gente, nessa prova não vai cair 3 questões do Teams mais, vai cair uma no máximo. Eles vão carregar um pouquinho mais em Excel e Word, que naquela só teve 2 questões. Então, em cima disso, ó, bem tranquilo, né? A prova do edital, se você pegar o edital, tem Windows, tem Word, Excel, internet, e tem a parte do Teams e e-mail, que sempre cai na prova de vocês, né? Então, essa questão 77 aí é uma questão que fala sobre o Windows, sobre a área de transferência, né? Ou seja, sobre a manipulação dos arquivos, não especificamente da área de transferência. Então, presta atenção, ó. Eu vou ler e vou comentar com vocês aí. Em um computador com Microsoft Windows 11, aí foi a novidade, né? Geralmente caiu 10. Em sua configuração original, o usuário está com a pasta temp aberta no explorador de arquivos, também em sua configuração original, que contém apenas um arquivo. O nome do arquivo é controle.txt, conforme na imagem a seguir. Ó, não precisava nem ler para ganhar tempo aí, né? Vamos olhar a imagem. A imagem você tem aqui um arquivo que o nome dele é controle.txt. Então, inicialmente tem esse arquivo aqui, que está na pasta, né? Tem o nome do arquivo, ó. Isso aqui ele foi no Explorer e mandou colocar os detalhes lá. Aí colocou data de notificação, tipo e tamanho. O nome do arquivo é controle.txt. Tranquilo. Então, você foi lá, abriu a pasta temp e viu que tinha esse arquivo ali. E aí, esse usuário pressionou a tecla Ctrl Z. Certo? O Ctrl Z faz o quê, pessoal? Ctrl Z desfaz. O explorador de arquivo passou a exibir naquela mesma pasta, ele passou a exibir o quê? Passou a exibir isso aqui, o projeto.txt. Então, você tinha ali o arquivo chamado controle e passou a exibir o projeto.txt. Tranquilo? Isso depois que ele deu o Ctrl Z. Então, presta atenção. Você tinha o arquivo ali, após você dar o Ctrl Z, ele exibiu o projeto.txt. Assinale a alternativa que está correta em relação ao que ele fez. Então, presta atenção. Eu tenho um arquivo chamado controle.txt. Após eu apertar Ctrl Z, né, apareceu o quê? O que apareceu quando você apertou o Ctrl Z? Projeto.txt. Então, eu posso afirmar que o arquivo projeto.txt havia sido renomeado para controle.txt. Puramente interpretação. Se eu dei o Ctrl Z e ela apareceu o projeto, a última ação que eu fiz foi o quê? Renomear o arquivo. Eu tinha o nome controle, apertei o Ctrl Z, voltou para projeto. E como é que a situação poderia acontecer? Só poderia acontecer se você tivesse renomeado o arquivo chamado projeto.txt para controle.txt. Então, questão tranquila. É mais interpretação. Ó, você estava visualizando isto. E aí você apertou o Ctrl Z, apareceu isso. Ou seja, você tinha isso aqui, quando deu o Ctrl Z, apareceu esse. Isso quer dizer que você tinha renomeado. Você tinha mudado o nome de projeto.txt para controle.txt. E aí, obviamente, está tranquilo. Ou seja, o arquivo projeto.txt havia sido renomeado para controle.txt. Entenderam? Normal. Eu tinha um arquivo com nome, renomeei. Se eu fiz o Ctrl Z, eu desfiz a última ação. E qual foi a última ação? Só poderia ser o renomear. Então, questão tranquila, né? Vocês entenderam?
ok? Ele só fez a ação de renomear. Beleza? Vamos para a próxima, então, gente. Próxima. Também fala sobre o Windows. Nesse caso aí, ele está falando o quê? Em uma pasta do Microsoft 11, mesma coisa, configuração original, mesma coisa. Agora presta atenção. Nessa pasta, ele tem 4 arquivos. Nessa pasta, ele tem 4 arquivos. E o arquivo chama... Nós temos o arquivo 1, o arquivo 2, o arquivo 3 e o arquivo 4. Então, nessa pasta, eu tenho 4 arquivos. Com o nome 1, 2, 3 e 4. O mesmo nome, né? Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4. Tranquilo? Então, eu tenho 4 arquivos. Ó, agora presta atenção. Aquela jogadinha que a VUNESP sempre faz. O usuário selecionou o arquivo 1 e Ctrl+C. Beleza? Foi para onde? Para a transferência. Em seguida, selecionou 2, Ctrl+C. Foi para onde? Para a transferência. Terceira ação. Selecionou o arquivo 3 e apertou o Ctrl+X. Recortou. Tudo que você copia e recorta vai para a área de transferência. Sempre a gente fala isso na aula, né? E também selecionou o 4 e apertou o Ctrl+X. Também foi para a transferência. Então, na área de transferência, você tem quantos arquivos? Eu tenho 4 arquivos copiados na área de transferência. Beleza? A área de transferência do Windows 10 e do 11 tem até 25 itens. Pode colocar até 25 itens. Mas, quando você aperta o Ctrl+V, ela cola qual? Ela cola o último. Então, se eu apertar o Ctrl+V, eu colei qual? O último. Entenderam? Ó, que pergunta tranquilo, né? Então, Ctrl+V cola qual? A última. Então, assinar a alternativa que indica quais arquivos serão colocados na outra pasta, quando você apertar o Ctrl+V, que também está vazia. Então, vou repetir. Ó. Se você apertar o Ctrl+V, ele vai colar o último que você havia copiado para a transferência. E vai colar para onde? Para a pasta que está vazia, a pasta que ele indicou ali. Então, simplesinho, né, gente? Então, o que vai aparecer lá? O arquivo 4. Porque ele colou só o arquivo 4. Se ele tivesse selecionado os 4 de uma vez, aí sim, quando ele apertar o Ctrl+V, ele colaria o 4, mas ele foi selecionando de um por um. Então, deu o Ctrl+C, ele fez 4 ações. Ctrl+C no primeiro, Ctrl+C no segundo, Ctrl+X no terceiro, Ctrl+X no quarto, e só depois ele selecionou uma pasta vazia e apertou o Ctrl+V. Ctrl+V, cola o último arquivo que você copiou. Beleza? Também tranquila. Daria para acertar, né? Então, questão 78. É lógico, gente, a gente sempre fala que é tranquilo, que a prova está fácil e tal, se você estudou. Aqui eu estou corrigindo uma prova para quem estudou, para quem foi lá, né? Viu a aula, viu o vídeo, assistiu, fez provas anteriores, e aí essas questões sempre repetem o mesmo assunto na prova, né? Então, não estava complicado, não. A única novidade aqui é que a VUNESP tinha deixado de colocar muito desenho, e nessa ela colocou alguns desenhos. Ok? Vamos lá para 7.9. Agora, 7.9 está falando do Word. O que faz o Word? Editor de texto, né? Ó, gente, questão, assunto repetidíssimo. Assunto que cai em várias provas aí. Ele fez umas ações. Perceba o seguinte, nessa provinha ele pôs a tela. O que interessa nessa tela aqui, ó? Você vem aqui em cima e vê que está marcado aqui, ó, negrito, itálico e sublinhado. Então, essa frase, Tribunal de Justiça do Estado, está negrito, itálico e sublinhado. Então, eu tenho uma frase, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que está com os estilos negrito, itálico e sublinhado. Ficou claro isso? Pois bem. Aí vamos ler o texto agora. Tem-se a seguinte imagem, não precisa nem ler, já está ali, né? O cursor do mouse está posicionado ao final do texto, tá vendo? O cursor está aqui, ó, no final do texto, ó. E até o cursor aqui está itálico, porque o espaço em branco também ficou itálico. Certo? Está itálico, sublinhado e está com negrito. Até aí, tranquilo? Beleza. Pois bem. Presta atenção na ação, vou fazer bem devagar com você. Se o usuário clicar no ícone negrito, itálico, e digitar uma palavra
essa palavra estará formatada da seguinte maneira. Então, vou repetir. Ó. O cursor do mouse está no final da frase. Lá depois da última letra, do O. Aí o indivíduo foi lá e clicou aonde? No negrito e no itálico. Lembra? Negrito é uma ferramenta que ativa ou desativa. Se tiver negrito, ele tira. Ok? A mesma coisa vai acontecer com o itálico. A mesma coisa acontece com o sublinhado. Então, aqui eu tenho negrito, itálico, sublinhado. Aí eu cliquei uma vez aqui. O que eu fiz? Tirei o negrito. Depois eu fui lá e cliquei no itálico. O que eu fiz? Tirei. Então, esse espaço em branco aqui, esse cursor, após eu realizar essas operações, ele vai ficar só com o sublinhado ativado. Então, se eu digitar a palavra, ela vai ficar como? Itálico, porque o itálico eu tirei. Vai ficar como? Negrito? Não, vai ficar sublinhado apenas. Entenderam? Porque foi o único que fez. Se eu tivesse clicado no sublinhado, ela também não ia ficar nem sublinhado. Tranquilo? Então, questão que a gente cansa de fazer em aula. Exercício repetido aí, não repetiu a questão, mas o assunto repetiu. A gente fez bastante questão desse sentido aí. A Vanessa adora fazer isso. Escreve uma frase, dá o espaço, negrito. Depois escreve outra frase, dá o espaço, negrito. Isso a gente cansa de fazer isso nas aulas aí. Então, essa questão também julguei tranquilo, mas é uma questão de prestar os detalhes, que está negrito, itálico e sublinhado. Vou repetir para a gente não errar na próxima. As ferramentas negrito, itálico, sublinhado funcionam da seguinte forma. Se não tiver negrito e você clicar, ela ativa o negrito. Se já está com estilo negrito, você clicar, ela desativa. Então, por isso que a resposta aí é sublinhado apenas, vai ficar só com sublinhado. Eu sempre aconselho meus alunos a fazer o seguinte, riscar, porque na hora está preocupado, você não fica tranquilo na prova, dificilmente, né? Então, pega os detalhes e vai riscando, ó. Então, o detalhe é arriscar que o negrito está com negrito e itálico sublinhado inicialmente. Quando eu clicar no negrito e itálico, ele vai tirar esse estilo aí. Tranquilo? Ok. Vamos para a próxima, então. Ó, gente, questão, né, que parece que copiou das minhas aulas. Se você assistiu as minhas aulas aí, ou se você tem a oportunidade de assistir as minhas aulas, sempre quando eu falo de tabela, quando eu falo de espaçamento, quando eu falo de itens, aí eu sempre coloco questão nesse estilo aí. Ó, teve uma questão, pra vocês terem uma ideia, caiu na prova do DPE, Defensoria do Estado de São Paulo, né, Defensoria Pública, que era bem parecida com isso. Ele fez assim, ele colocou duas colunas e uma linha. E ele fez umas ações parecidas com essa, e perguntou qual seria o resultado. Aqui ele afirmou o resultado e perguntou como ia utilizar. Então, vamos lá, vamos devagar. Vamos por partes. Aqui ele usou duas teclas. Usou a tecla Enter, ok? Vamos lá, então vamos definir o que a tecla Enter faz em uma tabela. E ele tem uma tabela com quantas linhas? Ah, eu tenho uma tabela com uma linha. Ó, ele falou, ó, ao final ele queria o quê? 3 linhas e 2 colunas. Então, aqui, ó, a configuração original com uma linha e 2 colunas. Tem uma linha e 2 colunas. Vamos lá. O que faz o Enter, professor? Aqui é N, viu, gente? Não é M, não. Não parece um M, mas é N, tá? Ok? Não escrevi errado, não. Enter, com N. Aí, se eu vier aqui, então, e teclar o Enter, o que faz o Enter? Gente, o Enter, ele só aumenta a altura da linha. Só aumenta a altura da linha. Ele cria uma linha de texto, então ele aumenta o tamanho da linha. Ele não vai criar uma nova linha de tabela. Ele aumenta o tamanho da linha. O Enter só vai ter função diferente se você clicar no que está no início de um documento. Aí ele desce a tabela. Fora isso, o Enter vai aumentar a altura da linha. Ficou claro isso? E o Tab, professor, o que faz o Tab? O Tab, ele muda para a próxima, ele seleciona a próxima célula. Tranquilo? Se a próxima célula for a última, então o Tab na última célula cria uma nova linha. Então, olha como ficou fácil você desenhar. Você digitou a letra A na primeira célula. Ó, você, com o cursor do mouse na primeira célula da tabela, esse usuário digitou a letra A. Letra A. Para vir para cá, o que eu pressionei? O Tab.
Então, preencha aí. Depois, está aqui, ele digitou o B. E pressionou, ok? Pressionou o quê, gente? O Tab novamente. Aí ele criou uma nova linha. Colunas. Então, aqui foi Tab de novo. Ok? Tab de novo. Aí ele digitou o C. E apertou o Tab novamente. Ok? E aí veio para cá, ele digitou o D. Olha o D aqui. E novamente, ele quer quantas linhas? 3. E novamente ele apertou o Tab. Aí ele criou uma terceira linha. Ele criou a terceira linha. Então, qual foi a sequência que ele usou de tecla? Tab, Tab e Tab. Por isso que a resposta é o quê? Tab, Tab, Tab e Tab. Entenderam? Não deu Enter, ele deu Enter em lugar nenhum. Ele só apertou Tab, Tab, Tab para gerar essas. Ao final, eu terei quantas linhas? 3 linhas e 2 colunas. Então, a resposta é a letra C. Viu? Tranquilo? Então, aplicação. O Tab vai para a próxima célula. Se tiver conteúdo, vai selecionando. Próxima célula. O Tab, na última célula, cria uma nova linha, que foi o que ele fez aí. Entenderam? Era só preencher a lacuna. Mas, ó, eu sempre aconselho os alunos, e estou aconselhando você que está assistindo minha aula, faça um desenho na folha, para você não se perder. Tranquilo? Próximo, outra questão do Word também. Tem-se o seguinte, editado do Microsoft Word 365, que só está enchendo linguiça aí, né? É só contexto, para você não entrar com recurso depois. Ó, essa questão é muito interessante. No Word, tem uma ferramentinha que o desenho é esse desenho que está aqui, ó. Tem uma ferramentinha que chama Exibir e Ocultar Caracteres Não Imprimíveis, que a ferramenta é um desenho igual ao desenho de cima de parágrafo. Então, ele clicou nessa ferramenta. Então, você está vendo aqui, ele deu aqui é um tab, aqui ele deu um tab, 2 tab, 2 tab, 3 tab. Ou seja, o tab ele vai exibir essa seta. Essa seta é símbolo de tabulação, ok? Não é símbolo de espaço em branco, é símbolo de tabulação. O símbolo de espaço em branco são os pontinhos. Então, aqui eu dei um espaço e aqui eu dei 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ah, professor, mas isso aí quando eu estou usando meu documento não está aparecendo. Por quê? Porque essa ferramentinha de exibir e ocultar é habilitada. Você clicar nela, você vai enxergar exatamente o que está escrito aí. Tudo bem? E agora vamos para a pergunta. Eu expliquei o que é isso. Vamos pela pergunta. Considere que as marcas de parágrafo estão ativadas. Marca de parágrafo, que é isso aqui, ó. Essa ferramentinha é para ativar as marcas de parágrafo, espaço em branco. E essa ferramentinha ela exibe e oculta caracteres não imprimíveis, que é marca de parágrafo, espaço em branco, fim de linha. Isso tudo vai exibir para você. Vamos lá. Considerando que estão ativadas e que os números de 1 a 5 são apenas uma referência às linhas. As linhas. Assinale a alternativa que indica a linha que contém a maior quantidade de espaço em branco. Olha aqui, ó, a chave aqui, ó. Espaço em branco. Espaço em branco. Beleza? Até alguns alunos vieram me perguntar se poderia acabar a ter recurso, por quê? E aí eu vi me falaram que porque aqui também tem espaço em branco. Beleza, gente. Isso também quer dizer espaço. Mas não é o símbolo de espaço em branco. É isso que a questão está questionando. Entre as palavras 1 e 2. Eu até poderia fazer um recurso em cima disso aí, falando o quê? Que aqui eu tenho espaço em branco. Ó, aqui eu tenho espaço em branco. Então, a linha 5 tem 1, 2, 3, tabulação. Que vai ficar um espaço entre as palavras. Beleza? Só que, olha a pergunta da prova. A quantidade de espaço em branco. Ou seja, ele quer saber o símbolo que representa o espaço em branco. Aí, é verdade. O símbolo de espaço em branco é pontinho, pontinho. Entenderam? Se eu pensar só no espaço que vai ter entre as linhas, entre as palavras, eu poderia visualizar que a linha 5 tem mais espaço entre as palavras. Mas ele está perguntando aí sobre o símbolo que representa espaço em branco. Representa o quê? Tabulação.
Por isso que a resposta é a linha 3 está demonstrando mais espaço em branco entre as palavras. Entenderam, gente? Ok? Por isso que a resposta é o quê? É letra A. A linha 3 exibe caracteres que representam espaço em branco, em maior quantidade do que a linha 2. Entenderam? Então, essa é a interpretação. Por isso que a resposta é a letra A e não é a letra E, que é a linha 5. Ok? Para esclarecer, porque alguns alunos falam, professor, mas eu achei que era 5 e tal. Então, essa é a interpretação da questão. Lembra que eu falo para vocês? 80% da prova é interpretação. Eu vou repetir, eu não quero saber os espaços que eu estou visualizando. Eu quero saber o símbolo que representa o espaço em branco. E o símbolo que representa o Word é pontinho, 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 pontinho. Beleza? Ficou claro? Ah, professor, maravilhoso. Então, muito obrigado. A próxima é sobre o Excel. Ok? Que alguns alunos falaram, professor, eu acho que copiou isso do senhor, né? Ou seja, parece que pegaram isso aí das aulas que eu dei de teste na central de concurso. No curso, nos simulados que eu dou na central de concurso, num desses simulados aí, mega revisão, mega não sei o quê, uma questão bem parecida com essa. E aí não é mérito meu, eu peguei prova anterior, eu não criei uma questão dessa, eles não plagiando a minha questão. A VUNESP sempre cai assim, né? E, graças a Deus, calhou do aluno ter visto isso aí na minha aula. E aí conseguiu matar. Só que aqui tem uma agravante que faz o pessoal ficar pensando. Ó, o que eu faço para separar isso aqui? O que eu faria? Qual que é o meu conselho na aula de vocês? Primeiro, o maior. Como eu tenho uma função dentro da outra, eu faço de dentro para fora. Então, eu primeiro vou fazer o quê? O maior. Vamos lá. Maior. Qual que é o maior aqui? De A1 até C3. Qual que é o maior? O primeiro maior. Número 1 quer dizer o quê? O número de ordem. Qual que é o primeiro maior, gente? O primeiro maior aqui é o 12. Tasca um 12 aqui. Então, aqui achei 12. Aí você vai lá e vai reescrever a função. Ó, conte.c. Olha que legal. Conte.c. Conta quantas células tem preenchidas conforme a condição. Então, o intervalo aqui, qual que é? De A1 até qual? Obrigado. Até C3. Ponto e vírgula. 12. Por quê? Porque 12 é o resultado do que eu achei no maior. Então, eu achei no maior, vou colocar aqui. Quantas células tem igual a 12? Ah, professor, não precisa colocar igual? Não, o igual, se você não colocar nada, ele entende que é igual. A não ser que coloque maior, menor. Aqui ele quer o que é maior, desculpa, conta quantas células tem o número igual a 12. Quantas células tem aqui que tem o 12? Apenas 1. Por isso que a resposta é a letra E. Nessa versão aqui, a resposta é a letra E. Ou seja, você vai encontrar apenas uma célula com o número 12. Se tivesse 2, 12. Tudo bem? Ah, mas se tivesse 2, 12, aí seria 2 células, mas só tem 1. E se eu colocasse menor que 12? Aí eu tinha que contar todas as outras, que são menores que 12, mas ele quer o igual. Viu como é tranquilo? Agora, se você não fizer isso aí, você corre o risco de achar que é 12, porque é o número que está lá em cima. Então, faça passo a passo que você não vai errar. Mas eu tenho que saber que a função maior retorna conforme o número de ordem. E a ordem aqui está apontando para 1. E quantas células tem aqui? Apenas uma, que é o número 12. Peguei o 12 e coloquei na condição, que a condição é essa. Conta de A1 até C3 quando você encontrar o maior valor dessa sequência. E o maior valor foi 12. Fiz separado para você entender qual que é a sequência aí, tá? Ok? Não foi das questões mais difíceis da prova, não, né? Mas tinha que saber as duas funções. E aí, gente, ó, vocês já tiveram aula comigo, sabe o seguinte, eu canso de falar, gente, a VUNESP tem uma certa paixão pela função maior. E aí, quando eu dei algumas lives, eu até comentei, vai cair uma função maior, por quê?
porque a VUNESP está com muito tempo que não pede, e eles não é de fazer isso. Sempre cai uma questãozinha nas provas de vocês com a função maior, concatenar, se, conte se, vocês, tranquilo? Então, vale para vocês, se você errou, vale para estudar para a próxima, né? Essa questão aqui, que se você não prestar atenção, ó, lembra que eu falei? Tudo é interpretação, gente. Vai lá e olha. Eu tenho uma data, onde eu tenho o dia, certo? O mês e o ano. Por quê? Porque a nossa data, o padrão nosso brasileiro, é dia, mês e ano. E ele falou, ó, configuração padrão. Ok? Estou usando o quê? O formato com a data que está ali embaixo. Ó. Considere a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração original, configuração padrão para o Brasil. Então, eu tenho dia, mês e ano. Mesma coisa, dia, vai separando lá. Mês e ano, para você não errar, ok? E aí, vamos lá. Nosso dia, quanto que é mesmo? O dia é 20. Tanto na A, quanto na B. Então, tanto na A quanto na B, eu tenho o dia 20. Ok? E tem o mês 4. Vamos lá, vamos fazer a questão agora. Ao inserir na célula A2 a forma dia, o que faz a forma dia? Retorna o dia. Qual que é o dia aqui? Dia 20. Ok? Dia 1. Quanto tem no A1? No A1 também tem. Beleza? Olha que legal. Quanto que é 20 menos 20? 0. Olha que questão tranquila, né? 20 menos 20 é 0. Ou seja, a função dia vai trazer para você, no Excel, o dia da data que está digitado. E o dia que está ali é 20. Se eu fizer a conta 20 menos 20, vai dar quanto? Vai dar 0. Por isso que a resposta é letra D, né? Ah, professor, mas só isso? Só isso, deu 0. Fazer o quê, né? Aconteceu na... Mas eu achei 1. Por quê? Porque você fez com o mês. Se aqui tivesse a função mês, ou mês, né? Se aqui tivesse a função mês, aí ele retornar o quê? Aqui seria o 4 e aqui seria o 3. A resposta seria 1. Mas ele pegou o dia. Ele foi lá e buscou só o dia daquela data. Ele fez a conta só com o dia. Entenderam? Tranquilo? Certo? A questão não está difícil, não. Mas teria que saber o que faz o dia e prestar atenção. Pegou a B primeiro, menos a A. 4 menos 3, né? Aí daria 1, se fosse o mês. Mas 20 menos 20 daria 0, que foi o que está na questão aí. Ficou claro, gente? Ok? Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, né? Pode procurar os canais da Central, que eles me direcionam aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso até deixar o pessoal divulgar o meu e-mail. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, fica tranquilo, tá? Com vocês, não tem problema nenhum. A ideia aqui não é para essa prova já não tem mais chance, mas para você não errar as outras. Se você não entendeu, me avisa aí, por favor, depois. Ok? Uma outra do Excel. Ó, essa questão também caiu uma questão na prova da Prefeitura de São Bernardo. Só que na Prefeitura de São Bernardo, ele usou a inserção de linha, e aqui ele usou a inserção de coluna. Me lembro que quando eu estava corrigindo aquela prova, eu falei, e aquela prova de São Bernardo, olha para vocês verem como é que é interessante você assistir, fazer provas anteriores. Naquela prova de São Bernardo, ele cobrou duas coisas. Ele cobrou a função soma, como está ali, e cobrou a soma na mão. A1 mais B1 mais C1 e tal. E a pergunta daquela prova era, qual vai ser o resultado? E aí a gente cansa de explicar. Quando você tem uma função que tem um intervalo aqui, ó, qual que é o intervalo dessa função? Eu estou somando de A1 a... Então, você tem duas colunas. Se você inserir uma coluna aqui, ó, tá vendo? O que era B passa a ser C. Aí, automaticamente, ele ajusta a célula. Ou seja, no final, você vai ter uma fórmula assim, ó. Depois que você inserir a coluna, você vai ter a seguinte fórmula. Soma de A1 até quanto? Ó, aí você criou uma coluna, você abriu uma coluna. O que era B virou o quê? C. Essa era a fórmula final. Ok? Aí tinha que saber quanto que ia dar. Vamos fazer aqui, então.
Um usuário selecionou a coluna B por completo, como está aqui, clicou com o botão secundário em cima da coluna, botão direito, escolheu a opção inserir. Aí ele inseriu uma coluna. Ó. Aqui você tinha 2 colunas, agora você tem 3. Sendo que a B ficou vazia ou ficou cheia? A B ficou vazia. Preencheu a B com o quê? Ele preencheu a B com 1, 1, 1, 1, 1. Ó, agora faz a conta. Como é que ficou a conta aí? De A1 até C5, como é que ficou? Aqui tinha 62, mais 5 vai dar quanto? 67. Ok? Olha aqui, ó. Depois que ele preencheu, ó, vamos. Aqui ele preencheu com. Onde você viu que ele preencheu, professor? Olha lá no próximo slide. Ó, nessa coluna em branco, o valor 1 em todas as células, tá vendo aqui, ó? Então ele foi lá e preencheu. Você tinha essa coluna aqui, ó. Essa aqui. Você inseriu uma coluna, ficou assim, vazia. Aí, lá no final, ele colocou, preencheu com o quê? Com 1. Aí ele quer saber o que vai aparecer aqui. O que vai aparecer aqui, ó? Ó, vai aparecer a soma de quanto? Vou de novo aqui. Me ajuda aí. De quanto? De A1 até quanto? Até C5. Faz a conta agora. Isso aqui tinha dado 62. Mais 1, 2, 3, 4, 5. 62 mais 5 vai dar quanto? Então, aqui vai ter 67. Então, essa célula aqui vai ficar com 67. Entenderam? Então, por isso que a resposta é 67. Ó, então vou repetir para não errar. Quando você tem uma função é uma fórmula pré-definida pelo Excel, soma, média, máxima e tal, que ele informa um intervalo, e você coloca uma linha ou a coluna entre as células que estão no intervalo, na linha ou na coluna, automaticamente o Excel ajusta, que foi o que ele fez aí, ele ajustou. Entenderam? Mas isso quando eu estou usando uma função, né? Próxima, também sempre cai na prova de vocês, uma questão sobre e-mail, né? Aí ele colocou a descrição aqui, ó. O e-mail foi enviado de quem? Quem enviou o e-mail? Esse e-mail ele separa. Quem enviou foi o João, para o Ricardo. E com cópia para o Fábio. E o Fábio ele colocou com cópia oculta. Quer dizer o quê? Quando você coloca uma cópia oculta, significa o que na prática? Que os demais usuários aqui, o Pedro está oculto. Ok? Assunto, reunião em 20 minutos. Aí ele colocou uma situação hipotética, que a VUNES tem feito muito assim. O Ricardo que está onde? Está no para. O Ricardo veio aqui e recebeu a mensagem, certo? Então, o Ricardo que está no para, ó, o Ricardo, que é o para, põe um pezinho aqui. Ao receber a mensagem, clicou no botão responder a todos. O que faz responder a todos? Vai responder a... exceto o que está no cópia oculta, porque não está na lista. Beleza? E propôs alteração para que a reunião fosse atrasada em 1 hora. Todos que receberam a mensagem, ok? De Ricardo, aceitaram a proposta. Beleza, então eu vou dar aqui 1 hora. Assinar a alternativa com o usuário que não recebeu a mensagem de Ricardo. Portanto, não sabia do atraso. Chegou mais cedo, ficou esperando. Entenderam? Sabia da mensagem. Quem não recebeu a mensagem? Apenas o Pedro, porque o Pedro está oculto. Então, quando você responde a todos, vai aparecer todos que estão naquela lista. O Pedro não estava, porque o Pedro estava oculto. Então, o Pedro não ficou sabendo. Entenderam isso? Olha que simples, né? Só tem que saber que para e com cópia aparece na lista, fica visível. Com cópia oculta, fica escondido. Ou seja, não aparece na lista dos e-mails que foram. Entenderam? Quem sabe que enviou para o Pedro foi só o João. Os demais não sabem que o Pedro recebeu. Por isso, quando o Ricardo respondeu, os demais aceitaram, confirmaram que tudo bem, ok, mas o Pedro não, porque o Pedro estava oculto. Ok? Isso, gente, ó, isso não cai na sua prova, não, despenca. Nessa provinha nós tivemos 2.
A outra ele pegou o mesmo assunto aí, né? A 86, ó. Mesma coisa. Assim, indica quais usuários receberam a mensagem original. A mensagem de quem? Do João. Então, o João mandou para quem? Para o Ricardo, para o Fábio e para o Pedro. Ok? Então, ó, assinale quem recebeu a mensagem original de João. O João mandou para todo mundo. Se o Ricardo responder a todos, nem todos vão enxergar. Somente, ou seja, o Pedro não vai receber, mas o João mandou para quem? Mandou para o Fábio e mandou também para quem? Para o Pedro. Então, por isso que a resposta qual que é? Quem recebeu a mensagem? O Ricardo, o Fábio e o Pedro, ou seja, todos na caixa de entrada. Foi para a caixa de entrada de todos, inclusive para o Pedro, e quem mandou foi o João. Então, por isso que a resposta é a letra B. Ricardo, Fábio e Pedro. Todos receberam. Quem não recebeu foi só o João, porque foi o João que mandou. Entenderam? Para a próxima, então. Ó, assinar a alternativa que indica o termo. Gente, isso aqui sempre cai na prova de vocês. E aí, essa questão, para quem assistiu aula aí nos cursinhos aí, foi de graça. A gente sempre fala, ó, cai muito o quê? Refinamento de pesquisa no site de busca, né? E aqui ele usou o buscador do Google em sua configuração padrão, que pesquisa pela palavra tribunal, mas exclui a palavra dos resultados. Ou seja, quando eu quero procurar, ele está procurando tribunal, exceto justiça. Vai trazer todos os tribunais, exceto justiça. Como é que eu faço exceto? O exceto, ó, aspas quer dizer que vai trazer uma frase exata. Então, não é, ok? Então, a resposta qual que seria? Letra D, ó. Eu estou procurando tribunal menos justiça. Sempre cai uma questãozinha sobre isso, né? Na prova de vocês, sempre vai cair uma questão sobre isso. Maior, menor, sempre vai cair uma questão sobre pesquisa. Se você não está sabendo isso aí, corre atrás, porque a próxima prova do Divunesc vai cair uma questão de novo sobre pesquisa. Tranquilo? Certo? Próxima. Na última prova de vocês, do dia 28, no dia 2 caiu essa, no dia 28 caiu bastante. Que é uma frase, para completar uma frase, vocês quer dizer um coringa de pesquisa, né? Que procura, eu sei metade da frase, aí eu coloco o asterisco. Que caiu na prova do dia 28, também já comentei com vocês. Ó, a 88, eu acho que essa questão foi a mais difícil da prova. Por que ela foi difícil? Porque dificilmente você, que é usuário comum, que você só acessa a URL, vai enxergar, vai aparecer isso aí. Aparece, mas você não sabe coisa que você explica todo dia. A não ser que você trabalhe com criação de páginas. Quando você vai criar páginas, você tem que saber disso aí. Por quê? Quando você quer deixar uma frase com espaço, aí você coloca o porcentagem 20. Ou seja, o que vai fazer aqui? Essa é a URL, que sempre cai uma questãozinha sobre o URL na prova de vocês também, né? Na prova do dia 28, caiu o protocolo. Ele perguntou quem era o esquema. O esquema aqui é o protocolo, né? Que é o HTTPS. De protocolo e de esquema. Uma outra prova, ele perguntou o que era o meu site, por exemplo. Aí seria o domínio. Outra perguntou o que é o COM. O COM é o quê? É o tipo. Outra perguntou o que é o BR, a sigla do país. Nessa, ele perguntou, isso aqui significa o quê? Certo? Então, eu entrei no site chamado www.meusite.com.br e apareceu desconto especiais. Então, apareceu desconto, a palavra desconto, especiais vai ficar junto. Aí, para dar um espaço em branco, ele usou o quê? Esse é o símbolo do espaço em branco na URL. Porcentagem 20, isso quer dizer que ele deu um espaço em branco. Por isso que a resposta é a letra A. Mas volto a repetir, essa questão foi a mais chata da prova, né? Porque dificilmente alguém vai lembrar disso aí. Tem uma infinidade de sequência de URL. Agora, isso aí o pessoal quase sempre não está acostumado com esse termo aí, né? Mas faz parte da URL também. Então, aqui eu tenho né? Aqui eu tenho o padrão gráfico, que é o www. Aqui eu tenho o domínio, o com é o tipo, o BR, e o que vem depois do BR é o caminho.
Nesse caminho, ele colocou uma palavra e um espaço em branco. A palavra desconto, espaço em branco, especiais. Então, para eu deixar um espaço em branco na URL, eu coloco porcentagem 20. Entenderam isso? De espaço em branco na URL. Mas, volto a repetir, dificilmente você, usuário comum, já ouviu falar disso aqui. Usuário comum que eu digo é só usuário, que só acessa, não fica, não cria página na internet ou não trabalha com uma coisa específica. Entenderam? Mas a resposta é letra A. Ok? Vamos lá. A 89. Essa aqui é aquela que caiu no dia 28, perguntando o que era compartilhar, a opção para compartilhar. Está mais tranquilo, né? Por que eu achei que está mais tranquilo? Porque é o seguinte, ó, presta atenção. Eu posso salvar o meu arquivo no meu computador, no HD do meu computador, ou eu posso gravar o meu arquivo na nuvem. Quando eu gravo na nuvem, ele não está no meu computador, ele está fora do meu HD. Eu estou gravando em outro HD da nuvem. Então, a pergunta aí qual que é? Com os arquivos que não consomem espaço em disco desse computador. Então, eu estou aqui no meu notebook, ok? E eu quero saber quais os arquivos que estão consumindo espaço do meu HD e quais não estão. E aí, o que o Windows faz? Ele vai marcar isso aqui, o explorador de arquivo do Windows, né? Por quê? Porque o OneDrive já está incorporado ao explorador de arquivo, a partir do 10, né? Então, o explorador de arquivo marca com o símbolo. Qual que é o símbolo de nuvem? Engraçado. É a nuvem. Então, se está na nuvem, quer dizer que não está na minha máquina. Então, a pergunta é, assinar alternativa com o ou os arquivos que não consomem espaço em disco. Qual arquivo que não consome? O que está na nuvem. Quem é que está na nuvem? Atividades.txt. Então, a resposta aqui qual que é? Letra D. Somente, apenas, o atividade.txt. Esses dois aqui estão gravados no meu disco. E esse aqui está gravado aonde? Na nuvem, né? Nuvem. E a nuvem não está no meu HD. Tranquilo? Não confunda, está compartilhando o aplicativo OneDrive com gravar na sua máquina. Você grava fora, você grava na nuvem. Tranquilo? Mas você tinha que lembrar desse símbolo aí, né? Vai lembrar na hora da prova desse símbolo. Eu sei que na hora da prova dá uma tremida, né? Ó, a próxima. Essa também não estava tão... Essas duas últimas estavam difíceis, né? Essa aqui você tinha que saber os desenhos, né? Na última prova, caíram 3 questões de Teams, mas caiu configuração, capacidade, o que pode, não pode. Nessa aqui ele pediu o botão. Foi a surpresa, ele pôs o desenho. Ou seja, esses 2 botões aqui que tá na equipe chamada aqui geral, ó. Aqui tá geral, né? Aqui o geral. Estou afirmando vocês que na prova original está escrito geral aqui. Ele está falando desses 2 botões. Esses 2 botões aqui representam o quê? Postagem e arquivo. Então, esse é postagem, esse é arquivo. Então, por isso que a resposta é a letra B. Mas, ó, é uma questão chatinha, porque você tinha que decorar esses botões. Mais fácil decorar os recursos do que os botões. Aqui, na verdade, ele colocou o desenho que representa postagem e recurso de arquivos. Tranquilo? Bom, gente, espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas de vocês. E volto a falar, se tiver alguma dúvida, eu vou deixar o meu canal ali com a Rafaela, com o pessoal que cuida aí da parte da live aí, né, do pessoal que trabalha aí no back-end, né, e se eles quiserem, a central pode divulgar o meu e-mail que eu respondo a mandarem, ok? Então, gente, mais uma vez, né, boa sorte para as próximas provas. Espero que você tenha conseguido sua nota nessa prova e que Deus continue abençoando vocês e até a próxima.